tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue, sacrifício de sangue por um pecador. Diga: eu não sou merecedor, mas a graça do Senhor Jesus nos alcançou. O pecado fez separação entre nós e Deus, mas na cruz do Calvário, Jesus fez essa conexão. E hoje recebemos a salvação ao olharmos a cruz. Olha a cruz de Cristo, ouve conosco. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por Por cada um de nós, lembre-se disso. sacrifício de sangue por um pecado. Não sou merecedor, não somos Não merecedores. sou merecedor. Não. Olhe para a cruz do Senhor Jesus. Entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue. Sacrifício de sangue por um pecador. Não somos merecedores, Sou mas a graça do Senhor nos alcança, nos redime, nos salva. Sou merecedor, tua graça me alcançou. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu
Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa colocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também, levarei minha Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Bastante saudade, né, de todo mundo. A gente tá vivendo uns dias diferentes, que acho que a gente nunca viveu antes. E tá batendo bastante saudade de todo mundo, né? Família, igreja. E aproveitando esse domingo de Páscoa, nós vamos nessa manhã estudar um pouco da instituição da Páscoa lá no Velho Testamento, ver alguns reflexos dela no Novo Testamento e aplicações para nós também. Um cafezinho, saudade do café da dona Neuzita, mas tranquilo. Então, vamos lá. O nosso texto base é Êxodo capítulo 12, quando tem a instituição da Páscoa em si, Êxodo capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13, em que há, inclusive, a nomenclatura da Páscoa ali, né? De como chegou esse nome de Páscoa para o português, digamos assim. Deixar a Bíblia aqui no notebook. Êxodo capítulo 12. Então a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua.
nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus amado, nós queremos te pedir ajuda neste momento, que haja compreensão da tua palavra, que o teu Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos realmente ouvir, aprender, que as nossas famílias sejam transformadas através da tua palavra e que a tua palavra encontre morada em nosso coração, para que assim a gente possa se atentar à tua voz, mudando o nosso ser, o nosso caráter e as nossas atitudes também. É o que pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como introdução, a gente deve pensar nesse versículo 13, começando, a própria definição do nome Páscoa. No hebraico, vou colocar no slide. No hebraico, a Páscoa, a palavra é Pesach, que fala, segundo os israelitas em si. E essa palavra Pesach, ela é exatamente a tradução da palavra ali do versículo 13, quando fala, e quando eu vir o sangue, passarei adiante. Essa expressão passarei adiante é a tradução do Pesach em si. A Páscoa, então, significa exatamente isso, é Deus passando por sobre Israel ali, e não oferecendo juízo para Israel. E a gente vai ver o que isso significa. Tem simbologias espirituais para a gente nessa nomenclatura também. Irmãos, eu deixei todos os textos que a gente vai usar já separados aqui na Bíblia. Então, para a gente ganhar um pouco de tempo quando eu falar alguma referência, se vocês quiserem pausar o vídeo para achar a referência e a gente ler todos juntos, eu não vou ter essa pausa aqui no vídeo, para a gente ganhar um pouco de tempo no vídeo em si. Mas pausa na sua casa, abre a sua Bíblia junto com a sua família, que isso é importante também, tá bom? A gente vai começar então, agora voltando do versículo 2, quando o Senhor diz para Moisés e Arão: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. O que o Senhor queria dizer com isso? Ele estava estabelecendo um novo dia para eles. Não sei qual data exatamente que eles estavam nesse momento, mas era um ano novo. A partir desse momento, a Páscoa ia instituir um novo ano, ia zerar a contagem praticamente, do ano para eles. Era um dia específico e especial que mudaria todo o ano ali, todo o calendário a partir daquele momento. E isso traz uma referência à nossa nova vida, ao nosso novo nascimento, a partir de um dia que houve a libertação das nossas almas, que houve salvação em si, justificação. Esse passa a ser um marco na nossa vida, em que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, retrata muito bem o que é esse marco para a gente. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa nova criatura que que a gente passa a ser, é um marco que existe na nossa trajetória, ao longo da nossa vida. O novo nascimento, ele é um marco, ele não é um processo, ele é um ponto específico, um dia específico, um acontecimento específico na nossa vida, em que a partir daquele momento nós somos novas criaturas. E a partir daquele momento,
então passa a rodar um novo calendário para a gente. Tudo se faz novo a partir desse momento. Era isso que Deus queria que os israelitas pensassem na instituição da Páscoa. Tudo ia mudar a partir daquele momento. E assim deve ser para a gente também. A partir do momento do nosso novo nascimento, tudo se faz novo. Não só o calendário em si, mas é uma nova vida. E tudo, absolutamente tudo, deve condizer com essa nova criatura que nós somos agora em Cristo Jesus. O simbolismo principal da Páscoa é a figura do Cordeiro, a figura do sacrifício ali do Cordeiro. E para a gente iniciar essa simbologia do sacrifício do Cordeiro, eu queria ler com vocês João capítulo 1, versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a simbologia principal, o Cordeiro representando Cristo. E a gente vai ver algumas comparações que existem entre o Cordeiro na instituição da Páscoa e o que Cristo passou aqui na Terra também, principalmente no seu sacrifício. A comparação entre o Cordeiro e Cristo, ela tem alguns fatores que a gente deve considerar, e eu queria começar com o versículo 6. Na verdade, no versículo 3, fala que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar o cordeiro. Então, no 10º dia, o cordeiro era separado. No versículo 6, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Então, eles separavam o cordeiro, eles tinham que separar o cordeiro no 10º dia. E essa separação era o cordeiro ficar em observação. Durante 4 dias, o cordeiro ficaria em observação. Para que essa observação? Para que ficasse evidente as características dele ali, as outras características que ele tinha, né? Se ele era um macho, se não tinha nenhum defeito mesmo, se tinha 1 ano de idade, todas essas especificidades do cordeiro tinha que ficar evidente ali. E eu queria começar com essa observação do cordeiro. Jesus Cristo, ele esteve a sua vida aqui e ela foi uma vida de observação. A gente tem alguns versículos em que ele foi contemplado pelos seus discípulos e os discípulos viram que ele era o Filho de Deus. Mas não só pelos discípulos, ele foi examinado pelos príncipes dos sacerdotes, os anciãos, também em Mateus capítulo 21, ele foi examinado por Pilatos, ele foi examinado por Herodes, por Anás, por Caifás, e todos eles não puderam acusar Jesus de nada, de nenhuma coisa errada, de nenhum pecado, nenhum delito. E isso é muito importante, é muito evidente a conclusão que nós chegamos. A conclusão, ela está em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Eu queria ler esse versículo com vocês também. Diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Presta atenção nesse final agora, porém sem pecado. A evidência, a conclusão que nós chegamos é que o Cordeiro Cristo, estando em observação, a conclusão foi: ele é perfeito. Ele serve para ser o nosso Cordeiro Pascal, porque ele não apresenta nenhum defeito. Essa é a conclusão óbvia até, né, que a gente chega, mas era importante que isso ficasse evidente para todos. A segunda comparação, voltando agora no versículo 5, o animal escolhido será macho. Qual que é a importância desse cordeiro lá na instituição da Páscoa, ele ser macho? E eu queria ler com vocês alguns versículos em Romanos capítulo 5, que se trata de uma questão de representatividade. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e esse homem é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens,
porque todos pecaram. É importante a gente pensar que Adão, em representação de toda a humanidade pecando, passou o pecado para toda a humanidade. Qual que era a importância, então, do cordeiro ser macho? Era uma questão de representatividade, porque Cristo agora, simbolizando um novo Adão, toda a comunidade salva está representada agora na pessoa de Cristo. Como que a gente pode enxergar isso? Continuando a leitura, aí em Romanos capítulo 5, passa alguns versículos para frente, versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, fazendo referência lá em Adão novamente, assim também por um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. O ato de Cristo morrendo pela humanidade, e isso trazendo salvação para a comunidade salva, aqueles que creem no sacrifício de Cristo. Então, Cristo representado no novo Adão. Versículo 19 também. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Essa era a importância, então, de Cristo, do Cordeiro ser macho. Uma questão de representatividade. Todos nós salvos representados na pessoa de Cristo. Tem a questão, continuando a leitura em Êxodo capítulo 12, versículo 5, o animal escolhido será macho de 1 ano. Importante a gente pensar também no porquê que tinha que ser um cordeiro de 1 ano. O cordeiro de 1 ano era quando o cordeiro, ele tinha, para os criadores de ovelhas, ele tinha o seu preço no ápice. Era quando ele manifestava a maior preciosidade dele, né? Era, se um cordeiro, exemplo, se um cordeirinho bem filhotinho custasse R$10, o cordeiro de 1 ano ia custar muito mais do que R$10, pelo potencial que ele tinha em si de render algo para o seu dono. E assim como passando de 1 ano também, a sua potencialidade ia caindo. Essa era a importância, então, do cordeiro ser de 1 ano, para manifestar o seu maior potencial de preço em si. E tem um versículo que fala muito, muito claro para a gente, né, qual que é a evidência e a superioridade do preço em si de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, olha agora, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A potencial de Cristo era o que ele tinha de mais valioso era o seu sangue. E isso precisava ficar evidente no sacrifício do cordeiro, sendo de 1 ano. Maior potencial de preciosidade de Cristo manifestado ali, representado, aliás, ali no cordeiro. Tem mais uma coisa muito interessante para a gente em Êxodo capítulo 12 ainda, né? No versículo 46, lá no final do capítulo, tá dando ainda algumas instruções sobre a Páscoa, né? A gente vai ver algumas delas daqui a pouco, mas fala assim: vocês a comerão numa só casa, não levem pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. E isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. Tem um versículo em João capítulo 19, quando está descrevendo ali a morte de Cristo em si, no versículo 32, né? Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Lembra que Jesus estava crucificado no meio, e os dois, um à direita, outro à esquerda.
E em seguida as do outro. Versículo 33 agora. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mais uma representatividade, então, do Cordeiro Pascal em Cristo. Não houve quebra de nenhum osso. Para a gente finalizar essas comparações, a gente já falou do fato do Cordeiro ser perfeito. Então, voltando lá para o começo do capítulo 12, no versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou cabrito. E agora no versículo 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Essa é uma das coisas mais evidentes de que Cristo era o Cordeiro Pascal. Em Mateus capítulo 27, versículo 45. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Esse horário, né, do meio-dia até as 3 horas da tarde, não é um horário em que há trevas normalmente, né? É o sol, na nossa linguagem, o sol está estralando lá. Mas Deus, para evidenciar que aquele era o Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro Pascal, Deus fez um crepúsculo ali. Ele fez mais do que o crepúsculo, ele fez anoitecer naquele momento. E tinha que ficar evidente que aquele era o Cordeiro Pascal. E isso fica muito evidente para a gente, né, quando a gente lê essas duas comparações, né, entre a instituição da Páscoa e a vida de Cristo também. Gostaria de pensar um pouco com vocês agora na questão do sangue ali nos batentes das portas, né? No versículo 7 diz assim: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, das casas nas quais vocês comerão um animal. E no versículo 13: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O sangue ali no batente da porta, ele era um sinal do julgamento. E quando a gente pensa em julgamento, a gente automaticamente pensa em justiça, em tribunal, em alguma coisa relacionada a isso. Isso é muito relevante para nós no dia da Páscoa em si. E eu queria trazer uma reflexão para vocês sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela é para todos. A justiça de Deus ela é muito simples. Desde Adão e Eva ali no jardim do Éden, a ordem de Deus foi: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês certamente vão morrer. A justiça de Deus ela é simples. Ela é um pecado, se cometer um pecado, uma pena que é a pena de morte. E a justiça de Deus ela é implacável. Ela é para todos. Quando a gente olha para esse texto da Páscoa, ela era inclusive para os israelitas. Quando o destruidor passasse por cima das casas ali de Israel e visse que ali tinha sangue, é porque já houve morte. Lembra da justiça de Deus? Um pecado, uma pena que é a pena de morte. Sabe, muitas vezes a gente, humano, tende a apaziguar a justiça de Deus de uma outra forma. Nada diferente do que o homem desde o princípio tentou fazer com as vestes de figueira ali de Adão e Eva, ou o sacrifício que Caim tentou fazer depois. Todas as chances que o homem tem de tentar apaziguar a justiça de Deus, ela é incapaz, ela é nula, porque a justiça de Deus exige morte, exige sangue derramado. Quando a gente olha na humanidade pessoas morrendo, e quando a gente vê doenças
quando a gente vê fome e pessoas morrendo mesmo por causa dessas situações, e a gente pensa assim, nossa, por que Deus permite isso, né? As pessoas estão morrendo, por quê? E isso é justiça de Deus. Aliás, se Deus quisesse me matar exatamente nesse momento, a justiça de Deus seria feita, porque eu pequei. Em algum momento eu pequei, e aliás, em vários momentos eu pequei. Se alguma pessoa pecou pelo menos uma vez na sua vida, ela é merecedora da morte. E se Deus não mata a gente, é por misericórdia. Se Ele delonga a nossa morte, é por misericórdia. Esse é um pensamento forte e ao mesmo tempo importante para a gente entender que a justiça de Deus nos faz merecedores de morte. E não só a morte física, mas a morte espiritual também, a morte, separação entre o nosso espírito e o Espírito de Deus, que traz consequências eternas para a gente. Se não houver um sangue substituto no nosso lugar, quem paga a pena de morte somos nós. A justiça de Deus, ela é para todos, ela não é para um povo ou para algumas pessoas só. A justiça de Deus, ela é para todos. E se nós hoje podemos ser salvos, é porque a justiça de Deus foi satisfeita na pessoa de Cristo. E é exatamente disso que a Páscoa fala. A reflexão que eu queria finalizar esse pensamento é: você está pronto para se encontrar com a justiça de Deus? Assim como o israelita estava pronto para Deus passar por cima deles ali, você está pronto para esse encontro com a justiça de Deus, para o julgamento de Deus? Você já se apropriou do sangue de Cristo para a sua salvação? Se tudo isso que eu estou falando se está sendo vago para você ainda, essa explicação do Evangelho precisa ficar mais clara, para que você tenha acesso a essa certeza de salvação, que a Páscoa fala também. Então, procure algum irmão próximo a você, para que a gente faça estudo bíblico com você, alguém, né, faça estudo bíblico com você, e você entenda à luz da Bíblia o Evangelho que Cristo preparou para a gente, essa tão grande salvação.